Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Joyce Kelly. No vídeo de hoje eu vim aqui dar continuidade à segunda parte, né, respondendo as perguntinhas da caixinha que eu deixei lá no Instagram. E aí eu separei o restante das perguntas pra responder todas nesse vídeo, tá bom? Tô com minha cara assim meio lesa porque eu tô com sono, né, porque já tá bem tarde da noite. Mas aí, né, como prometido, que eu tinha prometido que iria trazer pra vocês, eu vou cumprir, né, que é responder todas as perguntas que eu falei que faria isso. Então, estou aqui para responder todas as perguntas. Bom, a primeira pergunta tá assim: já conversaram a respeito de onde moraria depois de casado? É Pi ou RN? Eu acho que eu já respondi no vídeo anterior, né, que eu falei sobre isso, que a gente já tem decidido e tudo mais. Só que a gente não iria entrar muito em detalhe nessa questão, porque a gente tá buscando direção de Deus, então quem dá a última palavra é o Senhor. E a gente pode até decidir uma coisa, mas é o Senhor que sabe de todas as coisas. E sim, a gente já conversou sobre isso, tá bom? Próxima pergunta. Estou conhecendo uma pessoa, mas ele mora na Bahia. Tô com medo. Qual o conselho? O meu conselho é que você continue com medo, porque não é porque eu, né, Joyce Kelly, conheci o Vitor através do Instagram. Inclusive, isso é algo muito crítico para muitas pessoas, né? Porque basicamente muitas pessoas criticam alguém que conhece outra pessoa na internet, acha que a perfeição está em você conhecer alguém desde pequeno ou você conhecer alguém em algum local, sabe? Pra mim não muda nada, é a mesma coisa, ou até pior conhecer alguém, não sei, enfim, prefiro não entrar muito em detalhe. Dá pra me entender, né? Mas eu não aconselho você a conhecer alguém pela internet. Gente, a internet é muito perigosa, sério. Tem pessoas que não têm sabedoria, não sabem utilizar a internet, acaba conhecendo pessoas e é muito perigoso, sabe? Nem sempre quem tá do outro lado da telinha realmente pode ser verdade. Tem muitas pessoas que usam de má fé isso, com maldade pra fazer maldade pra outras pessoas. Então, assim, se você é cristã, tome bastante cuidado com quem você tá conversando pela internet, tá bom? Muito cuidado mesmo, porque é muito perigoso. Esse é o meu conselho. Última pergunta. Quando vai ser o casório? É... Não sei, né? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O Eclesiastes 3 primeiro é um tempo determinado pra tudo. Só o Senhor sabe. Mas, quem sabe em 2025, a gente tá em 2024, quem sabe em 2025 não sai casamento? De glória. A glória. De glória! Quem sabe em 2025 não sai casamento, né? Que seja feita a vontade de Deus. Mas quem sabe em 2025 não saia casamento. Eu recebo isso. Uma pergunta. Conselho para namorar à distância. O meu conselho para namorar à distância é crer somente e verás a glória de Deus. Tenha fé, tenha calma, tenha paciência. Aprenda a lidar com os processos para você conseguir alcançar o propósito. Porque não é fácil, tá? Esse é o meu conselho para vocês. Orem, busquem a Deus, entreguem tudo na mão do Senhor, toda ansiedade e preocupação acerca do amanhã. Porque não é fácil o relacionamento à distância. E só confiem, porque o nosso Deus no qual servimos é grande. Próxima pergunta. Como vocês conseguem lidar com a distância e a saudade? Fazendo chamada de vídeo pra matar a saudade de ver a pessoa, né? Mandando um áudio, amor, te amo. Ai, amor, também te amo. A gente lidar dessa forma. Mas assim, a gente divide o nosso tempo, sabe? Porque assim, ele trabalha, às vezes eu também tô trabalhando, então às vezes o nosso tempo é muito pouco pra gente conversar durante o dia. A gente conversa basicamente durante a noite, quando eu chego ou da faculdade ou da igreja. E quando ele não tá estudando ou quando ele tá muito desocupado, mas às vezes a gente conversa muito pouco, porque a gente tá cansado, né, basicamente. Então, assim, é isso. É sobre isso. A gente lidar dessa forma, conversando muito pouco e uma pergunta. Como vocês se conheceram e começaram a namorar? Gente, eu tenho um vídeo aqui, tá aqui no canal, tá? Contando a nossa história. Nós dois juntos, sentamos e decidimos contar pra vocês. Basicamente, a gente se conheceu no Instagram, né? O Vitor mandou mensagem pra mim e tudo mais. A gente começou a ter aquele vínculo de amizade em 2022. E a gente, do nada, entrou em algum assunto sobre a questão do relacionamento e tudo mais. Começou a surgir algum sentimento dele da minha parte, né? Por mim.
E eu falei que eu não aceitaria relacionamento pela internet, tá? Tão provável isso que ele nunca me pediu em namoro pela internet. Não chegou a esse ponto. E eu falei que, quem sabe, quando a gente se conhecesse pessoalmente, a gente poderia ter algo sério, né? Que no caso foi o que aconteceu. Ele veio já com o propósito de me pedir em namoro. Foi isso que aconteceu. Uma pergunta. Você orou e Deus te respondeu? Namoro? Gente, eu não orei, tá? Eu não orei pra ter um relacionamento, não orei pedindo pra Deus confirmar assim. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus revela. E a maior revelação, ela está aqui. E eu creio que o Senhor ainda pode usar alguém pra falar comigo, né? Quem sabe? De glória. Através disso aqui, ó. A gente precisa ter muito conhecimento bíblico pra entender Deus falando, sabe? Então, assim, a gente vai ver muitos pontos, vai observando. Eu orava pelos meus sentimentos, tá? Eu sempre apresentava meu sentimento pra Deus, pedia para o Senhor dar sinais e tudo mais. Foi isso que veio acontecendo, tá? Eu não sei como é que algumas pessoas entendem Deus falar. Não sei se alguém espera que Deus desce e fala assim: meu filho, hoje eu te digo. Deus fala de todas as formas, a gente tem que estar atento a entender quando é Deus falando ou não, tá bom? A gente tem que ser sensível à voz de Deus. E que a maior revelação, ela está aqui, tá bom? Então, assim, que a gente precisa ter conhecimento bíblico pra gente entender quando realmente é o Senhor que está falando ou não, tá bom? Porque o inimigo também, ele é astuto, tá? Ele fala que nem o meu pastor fala, que ele não... Acho que não sei se é o meu pastor que fala, que o inimigo, ele não vem com aquele chifre, um monstro, ele vem assim, bem de um assim, um arrumadinho, com aquelas vozinhas assim, né, pra tentar te enganar. Então, assim, Deus, ele tem falado comigo todos os dias, sabe? É uma coisa que eu sinto, tenho visto o agir de Deus, tão provável que eu já fiz provas diante de Deus, sabe? Pra que Deus, ele, não sei, trabalhasse, se eu, as minhas, como é que eu posso falar? Eu sempre falava assim, se Deus tiver um negócio, que isso venha acontecer. E Deus foi abrindo porta, foi movendo, sabe? Coisas vieram acontecer. E aí eu comecei a enxergar Deus através da palavra dele. E é isso. Uma pergunta. Você teve dúvidas sobre relacionamento, gente? O que acontece? Não sobre no relacionamento. Eu tive dúvida antes de conhecer o Vitor, pessoalmente, né? Porque a gente já conversava e tudo mais. Só que quando foi pra ele vir pra cá, pra minha cidade, ele já tinha comprado a passagem. Do nada começou a ouvir um monte de confusão na minha mente. Eu vou explicar pra vocês por que começou a causar essas coisas na minha cabeça, ao ponto de eu querer desistir de tudo. Tipo assim, eu falei, sabe, eu não queria mais que ele viesse. Eu comecei a ficar um pouco diferente, estranha com ele, e a passagem já estava comprada pra ele vir pra cá. Por quê? Eu comecei a pensar um monte de coisa na questão do que as pessoas iriam achar de eu ter conhecido alguém pelo Instagram e o que iriam achar vendo ele aqui comigo e tudo mais, né? Iriam criticar, iriam me julgar, iria tanta coisa, né? Porque assim, parece que você é vigiada 24 horas. Tem pessoas que estão ali de olho em você que você nem percebe. E quando você vem perceber, a fofoca, a crítica, o julgamento já tá no mundo inteiro, entende? E aí eu fiquei preocupada com isso. Tão provável que quando eu comecei a ter mais intimidade com o Vitor, assim, na questão de realmente conhecer ele, eu falei pra ele sobre isso e ele chegou pra mim e falou assim: eu percebo que muitas coisas na tua vida, às vezes, podem não dar certo porque tu se importa mais com o que as pessoas vão falar sobre ti. E aí eu parei pra refletir sobre isso, que realmente é verdade. Mas, gente, eu já tive medo de fazer muitas coisas saudáveis, tranquila, com medo do que as pessoas vão achar, sabe? Com medo do julgamento das pessoas sobre mim, com medo dos olhares diferentes. Porque, assim, você pode fazer 50 coisas boas, 30 coisas boas,
mas se você errar um pouquinho, o que você fez de bom já não vale mais nada, sabe? Então, assim, é como se você fosse uma pessoa santa, sem pecado, e as pessoas se levantassem para querer atirar pedra em você. Então, assim, eu fiquei muito preocupada nessa questão e eu queria desistir de conhecer o Vitor pessoalmente porque eu fiquei preocupada com o que as pessoas iriam falar ao meu respeito. E hoje, graças a Deus, Deus tem moldado a minha mente, né? Basicamente, eu tenho parado de me importar com o que as pessoas pensam ao meu respeito, porque eu sirvo a um Deus grande que conhece o meu coração, sabe o que eu penso, conhece a minha vida, conhece a minha história, e tipo assim, eu não preciso dar satisfação para pessoas fofoqueiras que gostam da vida dos outros, que ficam investigando, que ficam julgando, que ficam procurando defeito, que ficam procurando. Eu parei disso, sabe, de me importar com o que as pessoas vão achar ao meu respeito. Porque o que importa é o que o Senhor diz ao nosso respeito, é o que o Senhor sabe ao nosso respeito. Então, assim, a gente precisa ter em mente a parar de se importar, de fazer algumas coisas com medo do que as pessoas vão falar, tá? Porque o importante é o que Deus diz ao nosso respeito e o que Deus sabe ao nosso respeito. Algumas coisas não precisa a gente estar justificando, porque a gente serve a um Deus que é advogado. E última pergunta, né? Nossa, cansei. Gosto de um cara mais novo, 1 ano, mas tenho medo. O que acha? Eu acho que eu falei um pouquinho sobre essa questão também, na questão de você ter um relacionamento com alguém mais novo. Que no caso, eu sou mais velha que o Vitor. Ele é 2 anos mais novo que eu. Eu também tive medo, né? Principalmente do julgamento das pessoas. Eu ficava me importando muito. Eu até falei pra ele que não, namorar um cara mais novo, muito imaduro. Eu tinha esse pensamento, tá? E não é nada disso. Eu acho legal. Porque assim, tem pessoas mais velhas, não tô falando que todos, tá? Que às vezes parecem ter responsabilidade, mas se você for olhar pra uma pessoa mais nova, tem mais responsabilidade que uma pessoa mais velha. Tem mais caráter, tem mais maturidade, tem tanta coisa, sabe? E eu descobri que o número é apenas um número. Mas, gente, um número é apenas um número, tá? Não define caráter, não define responsabilidade, não define maturidade. E eu pensava isso do Vitor por ele ser mais novo que eu ficava com medo, né, de ter um namoro com ele por eu ser mais velha. E pensava assim, mas eu acho que ele nem pensa, acho que ele nem tem a cabeça no lugar. E aí eu fui descobrindo que ele é muito responsável, tem caráter, tem responsabilidade, sabe os deveres de um homem. Então, assim, número é apenas um número, tá? Não define nada, nada, apenas o exterior, né? Porque o interior não tem nada a ver com o número. E é basicamente isso. E, minha gente, o vídeo foi esse. Espero muito ter esclarecido essas dúvidas pra vocês, tá bom? Também espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei no primeiro que eu trouxe, aquilo que for pra abençoar a tua vida, que caso tenha edificado, acate pra você. Se eu tiver falado alguma coisa demais que não convém, que você não concorda, apenas ignore essas partes, tá bom? E que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo!